que você será abençoado também com a devocional dessa semana. O texto que nós estamos trabalhando, a história que nós estamos trabalhando durante esses domingos, é sobre essa famosa batalha que um dia Davi travou com um gigante chamado Golias. E houve vários aspectos e situações para chegar, de fato, a esse momento de batalha. E nós vamos entender, a partir desses dias que nós estudamos essa série de mensagens, esse tema, como vencer gigantes, como vencer os inimigos e as batalhas que se levantam contra nós no dia a dia. Uma história muito prática, porque a partir do mundo espiritual nós percebemos esses gigantes se levantando, essas batalhas se levantando dentro da nossa casa, muitas vezes no nosso trabalho, no nosso convívio, em situações que fogem do nosso controle, situações em que a gente não gostaria de passar, de estar. Nós não vemos Davi indo ao encontro ou procurando uma batalha, mas a gente encontra a partir dessa história de um Deus que permitiu que Davi fosse até o campo de batalha para proceder segundo a vontade de Deus, para realizar segundo a vontade de Deus para o seu povo. E o tema dessa mensagem nessa noite, quando eu estava orando e pensando no que eu poderia trazer ao coração da querida igreja nesse último sermão da série, eu queria dizer com toda a convicção na minha alma, no meu coração, de tudo aquilo que posso afirmar dentro das Escrituras. E o tema dessa mensagem é: você nunca está sozinho. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Essa é uma afirmação maravilhosa e contém as Escrituras de um Deus que decidiu se fazer presente na nossa história, na nossa vida. Então eu queria que você afirmasse isso para quem está perto de você. Diga: você não está sozinho. Você não está sozinho. As circunstâncias podem até parecer, até no momento que você muitas vezes está sozinho. Mas eu quero te garantir, a partir das Escrituras, que há um Deus que não nos deixa sozinho nem um instante. E esse Deus está aqui nessa noite. Então o texto é 1 Samuel, capítulo de número 17 e o verso de número 37. Diz assim a palavra de Deus. 17:37. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso. Ele me livrará das mãos deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai-te, e o Senhor seja contigo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Queria que esse versículo ficasse gravado na nossa mente e a gente pudesse repetir aqui no telão. Vamos ler juntos, 1, 2, 3. Disse mais Davi, mais forte: o Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará da mão deste filisteu. Então disse Saul a Davi: vai, e o Senhor seja contigo. Louvado seja Deus. Vamos orar uma vez mais. Eu peço que você tenha um momento de oração nesse instante, curvando a sua cabeça e fazendo a seguinte pergunta ao Senhor: o que o Senhor quer falar comigo nessa noite?
Ó Espírito de graça e de conhecimento, Espírito Santo de sabedoria, Espírito Santo que nos instrui no caminho da verdade, nós abrimos a Tua palavra nessa noite. Nós buscamos ter nela a vida eterna, porque Jesus disse que delas de mim testificam. E nós cremos no poder do Teu Evangelho. Nós cremos que nessa noite o Senhor tem uma palavra para os nossos corações. E nós te pedimos, ó Pai, que ela seja revelada de acordo com a necessidade de cada um dos presentes aqui nessa noite. Eu diminua e que o Teu Espírito cresça nessa noite. E que a Tua voz, através da minha vida, possa ser ouvida nos corações, nas mentes e aplicadas para mais uma semana. Assim nós já te agradecemos no nome de Jesus. Amém. Atribuir a nossa dependência de Deus faz toda a diferença no nosso dia a dia. Vou repetir. Atribuir a nossa dependência de Deus faz toda a diferença na nossa vida. É isso que eu consigo enxergar quando Davi, ele vai até o rei Saul e ele relata acontecimentos de experiências que ele passou durante a sua vida. O texto não vai nos apresentar se Davi havia relatado isso aos seus familiares, aos seus pais, aos seus irmãos. Mas nesse texto e nesse contexto da história, Davi, para poder caracterizar a sua coragem e a sua dependência no Senhor, ele faz um relato de algo que aconteceu durante um dia. Davi sai para cuidar do seu rebanho, Davi está pastoreando e de repente ele tem um leão à sua frente. Eu comentava pela manhã e por mais que seja bonito um ambiente, eu tenho muita dificuldade em ir a zoológicos. A minha infância foi marcada pelo zoológico de Sorocaba, um grande zoológico que tem na cidade. E havia o desejo de levar e mostrar uma cidade que eu havia morado, Carla, para Rebeca, e voltei com a minha mãe algum tempo atrás, não me recordo quando. Mas um fato que me marcou foi que talvez seja o mesmo elefante. E passado quase 30 anos que eu estive naquele lugar, aquele animal grande, um animal cheio de força, um animal temido dentro da natureza, você percebe o balançar da sua tromba, movimentos repetitivos, por um lugar que não é a sua casa, um ambiente em que ele está obrigado a estar ali. Talvez porque já não tenha mais a capacidade de se readaptar à natureza. Mas quando eu olho para um leão que tem em Bauru, e de vez em quando esse leão, ele faz movimentos e círculos repetitivos o tempo todo, eu fico imaginando a capacidade desse leão. E agora ela está restrita dentro de uma jaula. E Davi vai relatar que um certo dia, um leão aparece para tentar devorar as ovelhas, as suas ovelhas. E ele diz ao rei que o seu servo havia matado um leão, havia matado um urso. E ele então demonstra que a sua dependência, que a sua capacidade em ter vencido aquele leão
E por mais que esse leão de Bauru esteja ali dentro, eu não sou bobo de entrar ali. E se de repente eu for louco de entrar dentro da jaula e chegar no céu, depois de ter sido devorado, Deus vai me dizer assim: eu não mandei entrar, você entra lá, seu bobo. Seria natural isso o animal fazer com você, te devorar, porque essa é a característica, este é o instinto. Então nós que talvez olhamos para Davi como um pequeno homem, um jovem, que tem a capacidade de matar um leão e um urso para defender o seu rebanho. Agora ele chega diante de uma situação e para poder comprovar, porque todos estão olhando para Davi dizendo: isso é loucura. Talvez o nosso maior guerreiro dentro desse exército não teve coragem de enfrentar Golias. E agora vem Davi, pequeno em estatura, sem nenhum equipamento ou armadura que poderia ser algo de defesa ou até mesmo de ataque para lutar contra Golias. E agora vem Davi dizendo que quer enfrentar esse gigante. E a sua experiência de vida, mesmo não tendo matado gigantes como Golias, mas ele já tinha enfrentado feras. E essas feras foram vencidas, não pela sua capacidade, mas Davi entende que foi porque o Senhor estava com ele. Davi reconhece que o Senhor o havia livrado. E eu gostaria de tocar o teu coração nessa noite, dizendo que pode ser que no dia de hoje as circunstâncias até te levem a se sentir sozinho. Mesmo num ambiente desse em que nós temos quase 300 pessoas nesse lugar. Você pode se sentir sozinho. Tem muita gente que está rodeada de gente. Talvez nos maiores ambientes lotados de pessoas, de cidades grandes, em centros comerciais, mas aquelas pessoas estão solitárias, sozinhas, se sentindo sozinhas. E o Espírito Santo de Deus nessa noite me leva a dizer, porque há pessoas nesse ambiente que estão se sentindo sozinhas. Algo te levou a passar por esse sentimento de estar só. Parece que Deus se esqueceu de mim. Parece que os meus pais não me amam. Parece que minha família não se importa comigo. Eu quero caracterizar o parece, porque só apenas parece, porque há um Deus, Criador dos céus e da terra, que decidiu vir habitar nesse mundo através do seu Filho, e ele cumpre o propósito do Pai. E Mateus, Marcos, Lucas, João vão nos relatar que quando Jesus vai voltar para os céus, ele vai nos deixar uma promessa e uma palavra profética, dizendo: eis que estarei convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus não nos prometeu estar presente apenas nos momentos de alegria. Irmã Bel, Jesus estava ontem naquele velório. Jesus está hoje aqui nesse lugar. E eu posso te garantir pela palavra e pelo poder do Evangelho de Jesus Cristo, Ele estará conosco nessa segunda-feira. Nós entraremos nessa semana com a certeza de que há um Deus que se faz presente juntamente conosco. E essas características das experiências que tivemos reforçam
que Deus está conosco. Pessoas que já passaram por acidentes, eu já contei essa experiência, mas muitas novas pessoas têm frequentado. Eu lembro que ainda criança, meu pai foi ajudar uma família a levar a mudança para uma cidade de Santa Catarina. E na volta, como só estava eu e meu pai, eu queria logo para casa e já era um pouco tarde no final do dia e nós estávamos na casa dos meus avós em Curitiba. Meu pai disse assim: vamos dormir aqui, vamos amanhã cedo. E eu fiquei na cabeça do meu pai: vamos embora, pai, vamos embora, quero ir embora, tal. E ele acabou cedendo. Para aqueles que já viajaram naquela região ali do norte do Paraná, de Apucarana, Curitiba, é a chamada Serra do Cadeado, é um lugar bastante perigoso, com muitos acidentes. E ainda o carro era só aquele cinto aqui, não tinha esse cinto de 3 pontos, era apenas na cintura. Nós vínhamos, meu pai não estava correndo, mas havia chovido e de repente em uma das ondulações da pista, o carro caiu numa poça d'água e ele simplesmente, as rodas começaram a derrapar. E Deus nos livrou de não estar vindo nenhum carro na direção contrária. E era uma ribanceira muito grande, e havia um mato, e aquele carro começou a entrar dentro daquele mato. E é uma coisa que a gente fica sem saber o que fazer. O acidente é uma coisa terrível. E eu me recordo apenas do meu pai dizer assim: Jesus. E essa palavra, o poder do nome de Jesus, naquele momento, instantaneamente, aquele carro parou. Aquele carro parou e para baixo era uma ribanceira. E aí a gente ficou parado assim, eu bati a cabeça ainda no para-brisa do carro. Meu pai disse: você está bem? Eu falei: estou bem. E aí nós descemos e a gente foi perceber a gravidade do ambiente que nós estávamos. Mas naquele momento, nós mencionarmos, o meu pai mencionar o nome de Jesus, fez com que nós fôssemos livrados de algo pior. Aquilo caracteriza um testemunho de que o Senhor estava presente naquele carro, Ele não permitiu que nada acontecesse. Eu quero encorajar o teu coração a pensar naquilo que o Senhor já fez na sua vida, de milagres que aconteceu na sua casa, de dias em que você não tinha capacidade de fazer absolutamente mais nada, e Deus, na sua infinita bondade, foi ao teu encontro, curou uma enfermidade, salvou alguém da sua casa, ou até mesmo salvou a sua vida, e você está aqui nessa noite. Você já é um milagre. A sua vida aqui nessa noite caracteriza o milagre de Deus. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que estava nesse dia, que te curou, que te salvou, que te livrou de um acidente, esse mesmo Deus, Davi vai dizer: Ele me livrou das garras do leão, do urso, e Ele me livrará das mãos desse filisteu. Eu quero te dizer que o mesmo Deus que operou no passado, Ele está aqui nessa noite e Ele está dizendo: eu estou contigo. Você não está sozinha. Você não está sozinho. Há um Deus que cuida de nós. É maravilhoso que Davi vai com coragem. Davi enfrenta a guerra. Davi enfrenta o seu inimigo. Perceba que ele coloca
a sua capacidade no Senhor. Quando Jesus esteve nessa terra, Jesus se humilhou em forma de homem. Jesus deixou toda a sua glória para vir habitar entre nós. Porém, a palavra do Senhor vai nos dizer que toda a autoridade foi dada a Jesus nos céus e na terra. Ele tem todo o poder nos céus e na terra. E quando nós temos Jesus como nosso Senhor, como nosso Salvador, como nosso ajudador, quando nós temos o Pai, o Filho, o Espírito Santo de Deus agindo na nossa vida, a gente reconhece que a gente não tem capacidade. A gente reconhece que por mais que a gente tenha uma boa faculdade, bom emprego, bom estudo, Deus tem se apresentado a nós através da sua comunidade de fé, através da sua igreja. Quantas vezes nós tivemos dificuldades em relação à criação do filho, tendo nosso casamento. Deus usou pessoas dessa igreja. Deus usou irmãos queridos para nos ajudar. Ou você acha que pastor não tem problema dentro de casa? Ou você acha que pastor não briga com a mulher? Ou você acha que pastor não tem filho que também faz birra, pirraça? E a certeza de que Deus tem deixado na vida da pessoa, do nosso próximo, a resposta de muitas vezes de questionamentos que nós temos. Quantas vezes encontramos pessoas que elas dizem assim: pastor, parece que o senhor sabe o que aconteceu em casa essa semana. Nós tivemos, e eu compartilhei esses dias atrás, uma experiência nos 12 dias de oração. Os pais tiveram um problema com o seu filho adolescente. E aquele dia eu havia, dentro da programação dos 12 dias de oração, eu havia pedido a Carla para trazer a palavra. Ela disse assim: não me leve a mal, mas essa palavra é você que tem que entregar. Na hora, eu até pensei em questionar e dizer: poxa, amor, eu queria que você também pudesse trazer uma palavra, Deus te usa tanto. Mas eu me calei. Quando eu vim para aquela manhã, e o Senhor, eu ia falar sobre o amor de Deus, o amor que não nos abandona, o amor que não desiste, o amor de Deus que a todo instante está procurando o ser humano. E esse amor é demonstrado em nós para que a gente também não desista de acreditar nas pessoas, de crer que Deus pode trabalhar na vida do filho, na vida do esposo ou da esposa. E esse casal, depois relatando para nós, eles haviam tido uma triste noite com o seu filho. Quando eles saíram da garagem da casa para vir à igreja, foi o tempo deles conversarem. Eles chegaram já 5 horas da manhã, exatamente na hora que nós estávamos começando. E ele então disse para sua esposa: olha, eu vou desistir desse menino. Eu não vou falar mais nada para ele. Se ele quiser buscar os caminhos das drogas, das bebidas, eu não quero mais saber desse menino. Eu vou lavar as minhas mãos e eu não quero nem saber. E quando eles entraram nesse lugar, eu jamais saberia de uma conversa às 5:45 da manhã e eu pronto para pregar aqui. E o Espírito Santo me levou a dizer assim: não desista do seu filho. Deus não desistiu de você.
Nós pecamos, nós erramos, nós fizemos tantas coisas e o Senhor continuou com os seus braços estendidos. Abrace o seu filho e diga que você o ame, que você o ama, que você está disposto a lutar juntamente com ele, que ele é importante para você, que ele é fruto da sua vida, que ele é herança do Senhor. Ou Deus não fala conosco, ou Deus desistiu de agir na nossa vida. Eu quero te dizer, você que chegou nessa noite pensando em desistir, lembre-se das promessas e daquilo que Deus já fez na sua vida. Ele é fiel para cumprir a sua palavra. Dê apoio a quem precisa de ajuda, mas também permita ser ajudado. Eu estou dizendo isso como pastor, tem dias que eu me permito ser ajudado. Quantas são as vezes que a gente precisa aconselhar situações de que nós não temos noção do que falar. Não tivemos a experiência para dizer, olha, faça isso ou faça aquilo. A gente permite ser ajudado por livros, por pastores experientes, por conselheiros, por pessoas que estão a todo tempo, Deus está enviando pessoas para trazer uma palavra para o nosso coração. Quantas vezes o Senhor tem usado crianças? Quantas vezes o Senhor tem usado um abraço? Quantas vezes você chega na recepção dessa igreja e você recebe um abraço que cura a tua alma, que já prepara o teu coração para a palavra, que faz com que esse culto se torne significativo, porque nós viemos aqui para sermos curados, transformados, viemos aqui para sair cheios do Espírito Santo. E quantas vezes o Senhor usa um abraço, quantas vezes o Senhor usa alguém que está do seu lado para orar, para interceder pela sua vida. Sexta-feira agora nós fizemos uma reunião de liderança e depois nós queremos compartilhar esse propósito do ano. De cada um de nós tirarmos um dia na semana para orar e jejuar pela igreja. E de fato, aquele dia ser especificamente orar, lembrando dos nomes, porque de vez em quando a gente quer fazer uma oração no atacado. Senhor, abençoa todo mundo em nome de Jesus, amém. A gente quando está com sono, não faz essa oração assim? Deus sabe quem está precisando, mas Deus quer que nós tiremos um tempo de intercessão. Senhor, eu me lembro desse momento da vida do irmão Sérgio, da irmã Clarice. Oh Pai, se porventura eles estão passando algo nesse dia. E você vai perceber a experiência de quando você permite que o Espírito de Deus te leva a orar por pessoas. Aquilo que de repente é um fardo da oração se torna algo tão maravilhoso, tão gostoso de fazer. Às vezes pesado, porque nós estamos batalhando, é uma batalha no mundo espiritual. Mas eu quero te dizer que você nunca está sozinho, porque Deus tem dado a você uma igreja, tem dado a você irmãos em Cristo, tem dado a você pastores para cuidar do seu coração, te orientarem, orarem por você, sofrer juntos. Mas eu quero te dizer que um dia nós venceremos tudo para a glória de Deus Pai. Chegará um dia em que cessará as nossas lágrimas, a nossa dor, a nossa angústia. Mas enquanto esse dia não chegar, o Senhor nessa noite pede para eu dizer para você, você não está sozinho. Quando você chegar nesse lugar, quando você estiver durante a semana na sua casa ou às vezes no mercado, no comércio, em algum lugar, você vai perceber que a igreja de Cristo está nesses ambientes e você vai sentir que você não está sozinho. Deus sempre vai colocar alguém no seu caminho para te ajudar. Como Deus também colocará você no caminho de alguém
Esteja atento a isso, esteja sensível à voz do Espírito Santo, ao comando de Deus. Você vai perceber, Deus pode usar gente que se acha incapaz, gente que está precisando de ajuda, mas nesses momentos o Senhor faz do fraco forte. O Senhor levanta o abatido para poder ajudar, porque a salvação, o milagre de Deus chegou na sua vida, mas há pessoas que estão perdidas no pecado, mortas espiritualmente. E você vai entender que a capacidade de ajudar ou de enfrentar lutas não é porque a nossa estatura, a nossa força física, talvez a nossa condição financeira, o estado civil, a sua cidade, se você é homem ou mulher, se você tem uma escolaridade com pós-graduação, mestrado, doutorado, se você tem uma boa profissão, se você é isso ou aquilo, não depende disso, depende de quem está com você. E eu quero te dizer que Deus decidiu estar com você, decidiu agir na sua vida, decidiu estar na sua casa. Lógico que você vai perceber que Davi, essas experiências o levaram a crescer. Essas experiências fizeram de Davi um grande rei, um grande combatente. Fique imaginando Davi sendo coroado rei e ele pedindo ao Senhor para que lhe dê capacidade de governar. A gente olha para a vida de Salomão e vê a intenção do coração, o desejo do coração de Salomão em dizer: Senhor, me dê sabedoria. Que nós possamos buscar do Senhor a sabedoria, que nós possamos buscar do Senhor o entendimento, que nós possamos buscar do Senhor a capacidade em realizar as coisas. Talvez você tenha um sonho de estudar, talvez você tenha um sonho de fazer um curso, talvez você tenha um sonho de fazer uma viagem, talvez você tenha sonhos. Eu queria nessa noite encorajar o teu coração a confiar que há um Deus que realiza sonhos, há um Deus que está presente, há um Deus que nos coloca possibilidades, a capacidade de realizar grandes coisas. E Ele tem nos chamado para ser servos dEle, homens e mulheres, que entendam o que é estar numa comunidade como essa, que se colocam à disposição da sociedade de Lençóis Paulista, que se coloca para trazer justiça nessa cidade, se coloca para ajudar aquele que está passando por dias difíceis. O Senhor nos levanta para ajudar aquele que está necessitado. Agora depende da nossa disposição em enfrentar essas situações, em não transferir a responsabilidade para o outro, porque especificamente como nós ouvimos e entendemos sobre as armaduras de Deus, em Efésios capítulo de número 6, domingo passado, há algo específico de Deus para a sua vida. Ninguém desse ambiente foi chamado para se converter e ficar parado, em a sua vida estagnar em um banco de uma igreja. Todos nós fomos chamados com uma missão. Todos nós recebemos do Senhor um talento para produzir para o reino de Deus. E Davi vai nos ensinar que ele recebeu do Senhor algo. E quando ele recebeu do Senhor, ele não esconde aquilo que Deus lhe deu. Ele não foge da sua responsabilidade. Pelo contrário, ele vai nos ensinar que quando Deus entrega algo, Deus nos capacita para nós cumprirmos a vontade dEle. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro do Atos dos Apóstolos. Após o Evangelho
de São João, a igreja primitiva, Atos 2. Esse é um texto muito interessante. Essa é a igreja primitiva. Essa é a igreja que foi constituída pelo Espírito Santo de Deus, através dos seus apóstolos, através dos homens que o Senhor havia salvado naquele lugar. E o verso de número 42, Atos 2, 42, vai nos mostrar, vai nos sinalizar a importância de nós ouvirmos e entendermos qual é a proposta do Evangelho. E o Evangelho de Cristo vai nos dizer assim: e perseveraram na doutrina dos apóstolos e na comunhão. Perceba que esses irmãos estão perseverando. Talvez algum deles no coração podia até dizer: mas será que realmente o Espírito Santo vai nos conduzir em tudo? Será que vai valer a pena? Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos. Sabe o que é isso? Eles ouviam e praticavam aquilo que era ensinado, aquilo que os homens que haviam andado com Jesus, haviam aprendido com Jesus e agora estavam colocando em prática. E eles perseveravam nessa doutrina. E essa doutrina dizia que era necessário comunhão, era necessário partir o pão. Esse partir o pão é dividir aquilo que o Senhor tem nos dado. Ele pode ser o pão físico, sim. Hoje é uma noite em que nós permitiremos que no próximo domingo você traga da sua despensa algo que vai abençoar uma casa que precisa de uma cesta básica. E esses irmãos estavam tão focados. A alegria, o amor, o desejo no coração deles de servir ao Senhor era tão grande que eles perseveravam na doutrina, porque perseverar não é fácil, exige de nós luta, exige de nós desejo. Eu também passo por desejos muitas vezes de não querer vir na igreja. Eu sou humano. Nosso domingo começa cedo e esses dias eu recebi uma ligação e após o almoço, de domingo a gente procura, porque tem o culto da noite, é uma responsabilidade muito grande. Então você acha que a gente está aqui, está desapercebido? Não, eu sei quem está faltando nessa cadeira, eu já sei quem não veio hoje de manhã e também não veio à noite, e eu estou aqui ligado, ó. E eu chego em casa e a minha cabeça continua trabalhando o tempo todo, e é um dia que a gente cansa. E aí eu deitei, após o almoço, o telefone começou a tocar. Eu disse: ai, Senhor, eu sabia que era um problema. E aí eu atendi o telefone. A pessoa disse: pastor, eu preciso que o Senhor venha aqui. Eu disse: eu estou descendo. Eu passei praticamente a tarde toda. Eu estava com muita dor de cabeça naquele dia. Minha cabeça latejava. E o casal falava e a minha cabeça parecia que ia estourar. Eu cheguei já quase atrasado em casa para tomar banho. Eu disse: Senhor, se pudesse eu ficava em casa. Ah, Jesus, eu já fui na igreja cedo. Queridos irmãos, mas quando eu reconheci, quando eu fui sincero ao Senhor em dizer: Senhor, olha, minha vontade era deitar aqui e já dormir. Me veio uma paz tão grande. Parece que uma mão veio na minha cabeça assim e arrancou. Não tomei remédio aquele dia. Veio uma mão assim e arrancou aquela dor de cabeça.
Mas me veio um desejo tão grande de vir para a igreja, de adorar ao Senhor, de saber que por mais que a gente não tenha vontade ou que passa, eu preciso perseverar, porque eu sei que isso é alimento para minha alma, eu sei que o Senhor pode falar comigo, e foi um dia que o Senhor encheu meu coração, foi um dia que eu saí daqui alegre, feliz, com a missão cumprida de que Deus tinha feito algo primeiramente na minha vida. E foi esses dias que alguém chegou e disse: pastor, parece que o senhor estava lá em casa, porque a mensagem foi tudo o que eu precisava ouvir. Nós precisamos perseverar. Não estou dizendo que você precisa bater a carteirinha aqui, não. E também ninguém vai ficar te cobrando para você vir na igreja. Mas assim como a gente tem uma responsabilidade no dia a dia com o filho, com o trabalho, no reino de Deus nós precisamos de perseverança, porque há pessoas que estão dependendo da nossa comunhão. Há pessoas que estão dependendo do partir do pão, daquilo que a gente oferta, daquilo que a gente faz pelo próximo. Tem gente que está dependendo da nossa oração. E o texto vai continuar dizendo: e em cada alma havia temor. Olha para você ver, por que havia milagres naquele lugar? Verso de número 43, em cada alma havia temor, e muitos prodígios e sinais eram feitos por intermédio dos profetas. Todos os que creram estavam juntos e tinham tudo em comum. Deus derramou o Espírito sobre essa igreja para que eles pudessem ter tudo em comum. A dor de um era a dor de todo mundo. Como a alegria de um era a alegria de todos. Essa é a comunidade da fé. Essa é a igreja, esse é o corpo de Cristo. Quantos aqui já bateram o dedinho na quina de alguma coisa assim? Só o dedinho que doeu? Dá para isolar outra parte do corpo? O corpo todo sofre. Não é assim? Não posso, não faz parte desse corpo de Cristo ver o nosso irmão padecendo, sofrendo e não doer na gente. Por isso a gente se une, por isso a gente come junto, por isso a gente tem prazer em participar da comunhão, da ceia, de estar juntos. E esse ano de 2019, eu vou fazer uma oração para que a gente não engorde, mas nós vamos comer muito juntos. Eu quero tomar muito café com vocês. A gente quer estar nas casas, orando, conversando, se alegrando. Às vezes choraremos juntos, sofreremos juntos, mas nós vamos estar unidos, nós vamos estar juntos, nós vamos ter tudo em comum, porque nós cremos que milagres, prodígios, maravilhas acontecerão nesse tempo, acontecerão nas nossas vidas. Eu encerro esse sermão e eu peço que você anote esse texto. Abra a sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 58. Isaías é o profeta que anuncia, e ele é considerado, se possível fosse, o quinto evangelho, tamanha a fala de Isaías sobre o Messias, sobre Jesus Cristo. Isaías 58, a partir do verso de número 9. Eu gostaria que você se colocasse em pé nesse momento. Só para que não paire nenhuma dúvida no seu coração. Eu quero fazer das palavras de Isaías a profecia para essa noite, para essa semana, para o ano de 2019. E o profeta Isaías disse assim:
Então clamarás, e o Senhor te responderá. Quantos podem dizer amém por isso? Gritarás por socorro, e ele dirá: eis-me aqui. Quantos podem glorificar a Deus? Porque talvez nós vamos enfrentar dias em que a gente vai pedir socorro para o Senhor, e Ele já está dizendo de antemão: eu vou estar juntamente com você no dia do socorro. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Se tirares do meio de ti o jugo, o dedo que ameaça, o falar injurioso, perceba que Deus nos corrige nesse momento, Deus nos alerta, tem que tirar do nosso meio o jugo, o dedo da ameaça, a fala de calúnia ou do injúrio. Se abrires a tua alma ao faminto e fartares a alma aflita. Lembra do que nós lemos no Atos dos Apóstolos. Eles perseveravam na doutrina dos apóstolos, na comunhão, no partir do pão e nas orações. O profeta Isaías está dizendo que nós encontraremos pessoas em que a alma estará faminta, haverá aflitos na nossa frente, e nós precisamos abrir a nossa alma a essas pessoas, abrir o nosso coração generoso a essas pessoas, olhar para um país que no dia de hoje chora por uma calamidade que aconteceu em Minas Gerais. Quando a gente abre a nossa alma àquele que está triste, quando a gente se comove com aquele que está aflito, o profeta Isaías está dizendo: então a tua luz nascerá nas trevas, e a tua escuridão será como o meio-dia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Receba isso nessa noite, meu irmão. Verso de número 11. O Senhor te guiará. De vez em quando, é isso que está dizendo o texto. Em algum momento do dia, em algum dia do mês, não. O Senhor te guiará continuamente. Quem recebe essa palavra, diga glória a Deus. E te fartará até em lugares áridos, e fortificará os teus ossos. Eu estou profetizando as palavras de Isaías. Deus está curando vidas aqui nessa noite. Deus está restaurando e fortificando ossos aqui nessa noite. E você será como um jardim regado e como um manancial cujas águas nunca falham ou nunca faltam, para a glória de Deus Pai. Receba isso em nome do Senhor Jesus. Não vai faltar água, não vai faltar nos lugares áridos da sua vida. Pelo contrário, nesse lugar, Deus fará brotar um manancial sobre a sua vida. Receba essa palavra em nome de Jesus. Vamos cantar aquela canção que diz: não vou calar meus lábios, vou profetizar, manifestar a graça e abençoar aquele a quem Deus quer libertar. Sobre sua vida vou profetizar, nenhuma maldição te acompanhará ou vai te seguir. Sei que Deus tem para ti um manancial cujas águas nunca faltarão sobre a sua vida. Vocês conhecem essa canção ou não? Por favor, pode subir. Diga assim: não vou calar meus lábios, vou profetizar. Isaías profetizou: manifestar a graça e abençoar quem Deus quer libertar.
lábios vou profetizar, manifestar a graça. Você pode dar a mão à pessoa que está do seu lado aí. Vamos fechar os corredores. Cante bem forte, dizendo assim: sobre tua vida vou profetizar, nenhuma maldição te alcançará. Sei que Deus, diga, sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão, nunca secarão. Vamos cantar sobre tua vida. Sobre tua vida. Olha para o seu irmão e diga: vou profetizar. Nada chegará na sua casa, meu irmão. Nenhuma maldição hereditária, nada, absolutamente nada pode impedir aquele que está em Cristo. Eu sei que Deus, diga forte, eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca cessarão. Eu sei que Deus tem pra ti um manancial cujas águas nunca secarão. Vamos orar juntos. Eu queria que você orasse. Talvez a pessoa que está ao seu lado é esse lugar árido, seco, seu coração, a sua alma está aflita. E Deus pode usar a sua oração nesse momento para que essa pessoa seja tocada pelo Espírito Santo de Deus. Com muito temor e tremor no seu coração, eu queria que você levantasse a sua voz em oração nessa hora. Esquecesse do seu problema, olhe pelo seu irmão nessa hora. Diga: Senhor, eu estou intercedendo pela pessoa que está ao meu lado. Tu sabes o que ele tem passado. Tu sabes o que ela tem passado. O Senhor é conhecedor de todas as coisas, mas eu quero me levantar como intercessor nessa noite e pedir para que, sobre o coração desse meu irmão, dessa minha irmã, águas que correm do trono de Deus, um manancial que vem lá do trono de Deus, venha fluir rios de água viva sobre o coração, sobre a alma, sobre a família, sobre os filhos. Oh Pai, obrigado, porque nessa noite há pessoas comprometidas com o Teu Evangelho, pessoas que estão orando umas pelas outras, ó Pai, e dizendo: Senhor, não permita que o mal venha sobre a tenda do meu irmão. Não permita, Senhor, que as lutas possam fazê-lo desanimar, parar, se sentir sozinho. Mas pelo contrário, Senhor, nós possamos entender que o Teu chamado para as nossas vidas nessa noite é de um rio de água viva, de um lugar abundante, de um jardim regado, de um jardim lindo, de um jardim florido, cujas águas nunca faltem na vida. Oh, louvado seja o Teu nome. Nós assim oramos, ó Pai, agradecidos a Ti, gratos a Ti pela Tua obra gloriosa na vida de cada pessoa, de cada irmão aqui nessa noite. Nós oramos em o nome de Jesus.